Boa noite, pessoal. É com imensa alegria e gratidão que nós estamos aqui para mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos o carinho, as manifestações, os comentários, pedindo e agradecendo a Deus que leve em cada lar, em cada um de nós que estamos aqui nesse estudo, ou em qualquer época que a gente acessar e assistir, que a espiritualidade possa interceder e nos amparar. Agradecemos sempre a equipe do Dr. Pedro Luiz, ao Mestre Jesus e a Deus, Pai de tudo e de todos. A Dani vai ler uma mensagem para nós e a Carol vai nos ajudar com as questões. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, que o intuito maior é o amor e a caridade. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira, quase, para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é mais a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Por que não fez, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos e acalmando a nossa mente. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que estamos aqui, abraçando e agradecendo essas vibrações que com tanta luminosidade nos envolve, fortalece e nos indica o caminho. Que cada um de nós, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos fazer um pouco mais a partir de agora. Possamos agradecer de verdade por tudo que tem nos ensinado. Todos os momentos que nós tenhamos coragem e força para termos pensamentos e atitudes melhores, mais honestas, mais sinceras, mais verdadeiras. Mestre, e a cada um de nós seja inspirado essa luz do que fazer, como fazer para seguir o teu exemplo, seguir os teus passos, abraçar a tua brandura, Mestre Jesus. Nunca perdermos a esperança e a fé. E nessa serenidade dos teus exemplos, que essa luz maior abrace os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, dos nossos irmãos que cuidam dos doentes nos hospitais, que abrace os nossos dirigentes de todos os países, para que essa luz do amor maior do Cristo possa permitir que todos eles sejam iluminados pelo melhor fazer. Que cada minuto para nós seja sagrado no teu exemplo e na força de vontade acelerada de ajudar e amar o próximo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade. Parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidades relativas. Questão 930. Pergunta: é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Resposta: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Allan Kardec:
Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Referência à questão 793 do capítulo 7, Lei de Progresso, Civilização Completa. Será reconhecida pelo desenvolvimento moral. Você quer que leia o Miramês? Pode ler aí para nós? Então vamos lá. Miramês, lei cristã. Pela lei cristã, ou seja, pelos ensinamentos de Jesus no seu evangelho de vida, ninguém passa necessidade, desde quando obedeça a seus preceitos no que toca à vida. Um dos luminares da espiritualidade maior responde ao codificador sua inteligente pergunta, de maneira simples, sem prolixidade. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. O amor verdadeiro não exige, a caridade iluminada não pede recompensa, e a fé que se firma na razão não precisa do anúncio dos homens. A doutrina que vai dominar o mundo é a do Cristo, onde o amor e a caridade se expressam como a presença de Deus. A sociedade deve se organizar segundo a lei do Cristo, para que no planeta vigore a paz e nada falte para ninguém. Pessoal, a questão 930, né? Lembrando que nós estamos falando de felicidade e infelicidade relativa. Nesta última parte do Livro dos Espíritos, né, que ela trata das esperanças e das consolações, a gente está falando de felicidade e infelicidade. O nosso estar feliz e não estar feliz, né? Porque nós trabalhamos erradamente a ideia de felicidade. Né? Felicidade, ele é a plenitude da vida que Deus, quando nos criou, plantou em nós através da centelha divina que é a nossa consciência. Momentos de alegrias estão envolvidos com as nossas vivências e a nossa capacidade. Erroneamente, estamos muitas vezes ainda ligados na matéria, querendo ter paixões, satisfazendo paixões e não querendo de verdade encontrar a felicidade e a alegria, né? E às vezes a alegria que é momentânea, na felicidade, ela nos permite, quando nós estamos com a paz de consciência, com a vida tranquila, com o dever bem cumprido, morando em lugares com muita dificuldade, passando por doenças, passando por grandes dificuldades, nós ainda conseguimos levar alegria ao próximo. Esta é a felicidade verdadeira. Porque o que fala de felicidade e infelicidade neste capítulo é quando ele nos traz a consciência, a reflexão de, gente, nós estamos falando de felicidade aqui na Terra, né? Então, então eu vou passar uma reencarnação inteira sofrendo? Não, nós vamos passar uma reencarnação inteira podendo agradecer e fazer um pouco mais, como a nossa amiga leu na mensagem. Agradecer a oportunidade de reparar nossas faltas, de amar mais, de ampliar a nossa parentela espiritual e não ficarmos presos na nossa parentela de sangue, a nossa família consanguínea. A nossa família verdadeira são aqueles que nós temos afinidade, que nós gostamos, ele não precisa fazer nada para a gente gostar dele, que a gente conversa poucas vezes, acabou de conhecer e jura que é amigo de infância, porque é a sensação. E conforme nós vamos evoluindo e aprendendo, essa alegria e sensação de encontrar em todas as pessoas um ente querido, isso vai aflorando e melhorando. Agora, por que aqui fala, né, sobre a questão de preconceito social, por que um homem se deixa dominar tanto e o restante? E aqui ele fala que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, Jesus veio nos cristianizar, porque a lei divina, que é a lei de Deus, ela não erra, ela sempre é justa. E o Cristo veio nos ensinar pelo seu exemplo. Eu venci o mundo, vós também podeis. Nós estamos e somos infelizes porque não aprendemos a seguir os exemplos de Jesus. Então, diante a reflexão deste capítulo, ele é muito sério, porque hoje
no planeta, nós somos 7 bilhões e 804 milhões de habitantes. Hoje no planeta nós temos 845 milhões de pessoas que estão desnutridas, estão com fome, tiveram poucas refeições ou às vezes nenhuma. Mas 3 vezes mais este valor, nós temos pessoas que estão com sobrepeso. O que significa? Aqueles que estão sobrando, nós ainda não aprendemos a repartir. Cada continente produz e tem a capacidade de uma produção para que nós, enquanto humanidade, saibamos comercializar, vender, mas ao mesmo tempo, o que falta em um continente, a gente poderia alimentar o outro. E desta forma não teria desperdício. E a gente lembrando desse capítulo, né, nós somos, enquanto humanidade, muitos de nós nos arvoramos a dizer sobre evolução, sobre tecnologia, sobre países de primeiro mundo, né? E tem pessoas que às vezes estão com a condição financeira boa, tem sucesso e fica assim, eu cheguei lá porque eu me esforcei. Fulano passa dificuldade porque não se esforçou tanto quanto eu. Mas nós não podemos lembrar, não podemos deixar de esquecer, hoje, gente, crianças menores de 5 anos, a quantidade que morreu é absurda. Este ano, 4.699.000 crianças com menos de 5 anos morreram. Esse ano, né? Este ano. Então, assim, no aborto, né, 81 milhões. Mas o que a gente está querendo dizer? Se nós temos uma população de 7 bilhões e 800, se 8 milhões morreram este ano só com doenças, né, nós temos que entender que os 4 milhões e 699 mil crianças que morreram, menos de 5 anos, né? Essas mortes se referem a principalmente desnutrição e condição de vida abaixo, de um mínimo de sobrevivência, de IDH humano muito baixo. Sem água potável, sem condição de uma rede de esgoto, sem alimentação, sem roupa, sem acesso à vacina. E a gente vai vangloriando, né, sobre essa questão de evolução, lembrando que faz parte de cada um de nós. Buscar esta felicidade que a gente fala tanto, eu sou muito infeliz, tudo que acontece eu trabalho tanto e as coisas estão erradas. Por que isso? Porque somos nós, no nosso egoísmo, que aprendemos a não repartir. A gente aprendeu, nós temos muito, eu vou cuidar de mim, vou me valorizar, quando eu estiver bem eu vou ajudar. E a gente fica esperando a hora. O texto hoje da nossa mensagem não foi de graça, né? Então, a gente sempre precisa fazer um pouco mais. Por que a gente não fez? E depois, nos nossos momentos finais, a gente, às vezes, vê uma vida passar. Eu tenho amigos que têm casados numa condição financeira boa, ficaram esperando ter uma condição financeira melhor. E hoje ela não tem idade mais para engravidar. Então, nós vamos buscando a felicidade na matéria, entendendo que, conforme diz o Evangelho no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é essa caridade? Eu vou dar alguma coisa para alguém, e aí eu vou achar que eu sou caridosa e eu vou me salvar. Não. A salvação da energia do planeta, a salvação da nossa evolução, está em todos estarem bem. Então, a caridade vai muito além de dar aquilo que nos sobra, né? E lembrando dessa situação, vale muito a pena a gente pensar, porque a questão 930, ela fala sobre os preconceitos, né? Sobre o modo de viver, que alguns estão em posição social melhor. Isso me fez lembrar uma vez uma determinada pessoa virou e falou o seguinte: nossa, que horror! Fui na casa de fulano, fui lá buscar uma consulta, ele é médico, eu cheguei lá e estava pintando a casa. Uma coisa horrorosa, não deve ser bom profissional. Não tem dinheiro para pagar um pintor. Nossas ideias pequenas, né, na nossa ideia do pré-julgamento, nós precisamos ter coragem de tomar ações e atitudes melhores, né?
em vez de valorizarmos o trabalho, que nós falamos na semana passada, todo trabalho é muito digno e muito valoroso, e então nós estamos aprendendo o quê? Nós estamos deixando pessoas morrerem de fome. Estamos deixando pessoas desistirem da vida pela falta do nosso abraço, do nosso falar, do nosso oi. Lembrando, né, o nosso amigo Jerônimo Mendonça, ele tinha um ritual que o amigo dele tinha que ir para a casa dele uma vez por semana. Ele falava que ele tinha o cafezinho espiritual. Então, toda semana revezava um amigo, tinha uma determinada hora, ele ia, ligava para algum conhecido, pegava um livro de mensagens ou de Emmanuel de André Luiz e ligava para a pessoa. Todo mundo sabia que naquele horário era Jerônimo Mendonça. O amigo dele segurando o telefone, que ele não tinha mais mobilidade, e ele virava para a pessoa e falava assim: só eu cheguei para o café espiritual, fala um número, de tanto a tanto você tem a possibilidade de sorteio. E aí a pessoa falava um número, ele lia a mensagem com aquele número, cantava para a pessoa, para várias pessoas durante uma hora. Ele ligava para as pessoas que ele achava que estava precisando. E teve um dia que um senhor que o ajudou a segurar o telefone falou assim: gente, que esquisito, todo mundo hoje pediu a lição 17. As 6 pessoas que ele ligou pediram a questão 17. O que está acontecendo? E aí depois, no final, ele falou assim: nós estamos precisando ouvir a lição 17. E a lição 17 falava do respeito e de tudo que nós poderíamos fazer para levar mais alegria para o outro, né? Então, às vezes, levar alegria para o outro é melhorar o ambiente da nossa casa, é enxergar a dificuldade do outro e nos anteciparmos para chegar lá, né? Ô, gente, um jovem de 14 anos, não sei se vocês viram isso em Maceió, ele indo para a escola no princípio do ano, ele viu uns gatinhos próximo ao cemitério da cidade. E ele começou a ir para a escola e levar a comidinha para o gatinho. E de repente, sabe o que ele fez? Ele falou: meu Deus, eu não posso levar todos para minha casa. E não começou a dar, porque os gatinhos multiplicaram, né? Sabe o que ele fez? Ele pegou um liquidificador e pediu um lojista um liquidificador, ganhou lá, e ele fez uma rifa e colocou na internet a rifa, pedindo para que as pessoas comprassem a rifa para ele conseguir comprar alimento para os gatinhos de rua. O menino tem 14 anos. E como isso foi espalhando a cidade, todo mundo quis comprar a rifa para ajudar ele a comprar ração para os gatinhos, né? Então, assim, nessa felicidade, ele levou pessoas que às vezes nunca se preocuparam em ajudar o outro, e aí para conseguir comprar e auxiliar. São quando nós somos convidados a dar alegria para alguém, de uma forma que nós não teríamos percebido essa missão e essa bondade de se ver, né? Gente, a nossa obrigação é levantar o ânimo, a alma, levar felicidade, né? Passar uma verdadeira alegria. Olha só, com aquela explosão que teve em Beirute, alguns moradores se organizaram, estão limpando e tentando consertar as coisas na rua para que a cidade volte mais rápido. Eles não estão esperando o governo, eles estão fazendo. Quem mobilizou e quem mais está trabalhando é um cadeirante que perdeu a perna 2 anos atrás. E ele falou que ele quer ver, ele falou assim: eu sou cadeirante, mas eu quero ver todas as pessoas andando de novo pelas ruas de Beirute. Isso é permitir que o nosso irmão não passe falta. Isso é aqui que está falando, né? Tirando os preconceitos sociais, não importa quem nem como. Essa é a nossa missão, de levar essa paz e essa alegria para o próximo, né? Numa sociedade, a resposta dos amigos espirituais, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, nesse sentido, as misérias humanas que nós estamos convivendo, deixando quase 5 milhões de crianças menos de 5 anos morrer, né? Abençoado seja todo o dinheiro que o Bill Gates ganha, porque ele reverte isso em vacina e tem salvado milhares e milhões de vidas na África. Olha que maravilha, um empresário com dinheiro, bem empregado e ainda auxilia o próximo, né? Aquela senhora no Rio Grande do Sul,
que tem uma vida complicadíssima, né, financeira, mas todo mundo deixa na casa da avó Chica os meninos. Ela cuida das crianças para as mães ir para a escola, só que nesse cuidar da criança, apareceram crianças lá que ficaram e a mãe não buscou. Ela, de noite, ela tem que colocar colchão até no chão da cozinha, mas ela vira e fala assim, como que eu volto com essas crianças para a rua? Nunca. Né? Então, quem alimenta uma vida, alimenta o Cristo. Quem alimenta o Cristo tem a felicidade, não conhece a infelicidade. Porque apesar das dificuldades, ainda tem um sorriso no rosto, né? Então, o sorriso na alma. Tem o sorriso de alma. É aquele olhar, aquela pessoa que tem sempre para nós um algo a mais, que é gostoso ficar perto dela. Ela aprendeu a sinceridade do amor. Então, a nossa responsabilidade é essa. Estamos evoluindo? Deixamos nossos irmãos morrer de fome? Né? Então, vamos fazer a nossa parte e fazer o máximo que nós pudermos. Às vezes, o cafezinho que a gente vai dar é espiritual, mas ele também salva vidas. Questão 931, pergunta: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Resposta: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí e ela lhe será o paraíso terrestre. Miramês, classes sofredoras. Quando andarmos sob a imposição das mãos de Jesus, endireitaremos nossa vida e certamente vamos dar graça a Deus pela nossa conduta reta, na retidão da nossa moral. Se somente atraímos o que somos, se todas as criaturas procurarem o Mestre, o ambiente terreno deve mudar, tornando-se um paraíso. Será então o céu na terra, porque esta se encontrará transformada pela transformação de seus filhos. Quando a humanidade estiver amando a Deus em todas as coisas, bastará esse mandamento para que tudo se transforme em luz em favor dos homens. Somente o amor consegue libertar a alma, porque ele é a verdade, é o caminho e a vida. Pessoal, a questão 931, né? Ele nos remete àquela questão que a gente sempre fala, né? Uma minoria tem grandes condições financeiras, uma minoria, né? A gente acha 1% da população, existe aquela concentração de riqueza na mão de pouquíssimas pessoas no planeta, retém praticamente 60%, 70% da riqueza do mundo. E aí a gente pensa isso por quê? Porque com a felicidade de recebermos um corpo, por isso honrai vosso pai e vossa mãe, independente deles terem sido bons ou não. A felicidade de termos um corpo e podermos reencarnar. Agradecendo ao Mestre Jesus, porque é só na reencarnação que pelo véu do esquecimento, o laço do espírito enlaçado, preso ao nosso corpo, nos dá um alento de esquecimento de todo o mal, culpa e dificuldade que nós temos em outras eras. Reencarnar é o refrigério para nós, almas ainda que não entendemos a lei de ação e reação. Para nós que ainda somos espíritos devedores, neste momento no planeta, nessas últimas décadas, nós temos a grande oportunidade e da agora para frente, nós temos pouquíssimo tempo. Essa pandemia veio o convite para quê? Qual foi o grande convite que ela teve? Foi para nos convidar a ficar parados? Foi para nos convidar para entender onde nós verdadeiramente devemos estar? O que nós podemos fazer para termos coragem de poder enxergar em nós as nossas dificuldades e, apesar delas, ainda ajudar o próximo, né? Então, a questão 931, ele fala, né, que quando nós estivermos transformados em espíritos do bem, nós teremos uma morada de bem, né? E muitas vezes
diante dessa pandemia, gente, o que os grandes empresários, todos, são uníssonos. O que eles dizem? Todos. Não se sai dessa pandemia da mesma forma e ninguém pode deixar de entender que o mundo agora é solidário, que o mundo agora é um só, né? Qual que é o grande desespero daqueles que são materialistas, dos apegados, daqueles que acham que gostam ou que amam? É a posse, perder a posse. Em vez de entendermos que estamos no momento de fazer o outro feliz, a gente está querendo buscar a nossa felicidade. Aí você vai falar assim, mas se eu não for feliz, eu não vou ajudar o próximo, né? Só que nós, como nos ensina Joana de Ângeles, perdidos no nosso egoísmo e vaidade, queremos sempre muito mais e perdemos a medida do que nós estudamos semanas atrás. O que é supérfluo e o que é necessário, né? Então, nesse sentido, vale a gente refletir o seguinte: qual que é a nossa oportunidade? A maioria de nós passamos por dificuldades, respondendo a questão 931. Não é por castigo. Conforme diz o livro Céu e Inferno, no capítulo 7, nos itens 8 a 9, nós todos estamos colhendo o que plantamos. Ninguém vai colher por nós, nem espinho, nem flores. Né? Então, cada um de nós, o que nós podemos, que fruto, que árvore nós somos? Por que o Cristo dizia, né, sobre aquela árvore que nunca dava bons frutos? Ele falou, mas por que Jesus falava isso? Ele teve fome, chegou próximo a uma figueira, ela tinha folhas. Quando a árvore tem folhas, logicamente ela se encontra em frutos, a figueira, e ela estava sem frutos. Por isso que ele dizia, né, que a árvore deveria secar, porque ela não produzia bons frutos. A nossa oportunidade de nos melhorarmos e nos tornarmos felizes agora, né, buscando essa alegria, ajudar o próximo, levar ao outro. Gente, um menininho, em desespero, a professora chorou muito no final do ano passado. Ela deu uma última atividade antes de acabar as aulas. E uma professora em São Paulo pediu que os alunos escrevessem uma cartinha, o que eles queriam para o Papai Noel. E ela disse que depois entregou essa carta aos pais, mas que quando ela leu, um determinado coleguinha, ele tinha autismo, ele estava com 8 anos de idade, e todos da sala pediram brinquedo, carrinho, bola, boneca, passear, viajar. E ele pediu para Papai do Céu que, pelo amor de Deus, ele era autista e tinha um amiguinho autista, na mesma turminha. E ele pediu para Papai do Céu que, pelo amor de Deus, que o que ele queria de presente de Natal é que o Papai do Céu, Papai Noel, pudesse pedir para Papai do Céu, ensinasse ele a falar. Porque o amiguinho tinha dificuldade com a fala. Então, o presente que ele queria era esse. O dia que nós entendermos que é esse querer, é a nossa emoção de ver todos como nós, é que vai nos dar essa alegria e vai nos educar para essa vida tão numerosa e maravilhosa. Por que a maioria de nós precisamos passar por penas, por dificuldades? As reencarnações em que nós viemos e passamos por maiores dificuldades materiais e emocionais, são as reencarnações em que nós mais rezamos. Quando nós viemos em reencarnações, quando todos nós já passamos por isso, com melhores condições financeiras, de saúde, de vida social, a gente preso nessa fantasia de que isso nos realiza, são quando as nossas reencarnações em que nós evoluímos menos, caímos mais e rezamos menos. Então, diante da dor, vem o convite para nos acessar intimamente, nos ligar a Deus. Isso é uma consolação, isso não é uma pena, isso não é um castigo, isso é uma bênção, isso é uma alegria. Então, como diz esse jovenzinho, né? Olha só, eu quero que meu amiguinho fale. Eu não quero nada para mim, eu quero que ele fique bem. Né? A gente tinha um colega de trabalho em que ele conta que o pai dele pedia toda vez para a mãe dele aumentar a carne
na marmita, mas que fizesse uma carne diferente. Ela disse, mas por que eu tenho que pôr 2 carnes diferentes? Ele falou assim, porque meu colega está passando por muita dificuldade. Aí toda vez eu finjo que eu estou xingando você e que você colocou uma coisa que eu não gosto e passo para ele. Aí ajuda ele. E sem ofendê-lo. Aí todo dia eu falo, essa minha mulher não tem jeito, ela quer me engordar. E aí ele descobriu que a marmita dele tinha pouquíssima coisa. Então agora ele já fala, o que a sua mulher colocou que você não gosta? Ah, todo dia ela faz isso, olha que coisa. Então, gente, é a caridade feita com amor, é a sublime bênção de ajudar o próximo, né? Então, assim, essa alegria do dividir, né? Essa alegria do dividir. Então, vamos lá, vamos nos alegrar, mas entender a nossa responsabilidade. Né? Este capítulo é muito sério. O que é a nossa... Não existe pena. E aí a gente entende, a maioria de nós, a pandemia nos ensinou o que a questão 931 está nos falando. Nunca no planeta, nós dentro de casa, em todos os continentes, rezamos para que encontrássemos a cura de uma doença. Tristes pelas mortes causadas. Olha, quando a gente diz que em tudo tem uma bênção, em tudo dai graça. O que esta pandemia nos trouxe? A capacidade de rezar pelo próximo. A capacidade de torcer para que todos saiam bem, para que alguém descubra essa cura, né? Triste de nós que não acordamos e ainda com o coração indiferente. Queremos só nos abastecer, mas eu tenho certeza plena que isso é uma minoria diante dos bons exemplos que a gente está conseguindo entender. O site que tem só notícia boa, ele disse que desde que a pandemia começou, ele nunca teve tanta notícia boa para divulgar todas as semanas como agora. Que assim seja. Que assim seja. Questão 932, pergunta. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Resposta. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Miramês, maior influência. A maior influência dos maus se dá por causa da ignorância das próprias almas que nela estagiam. No entanto, a paciência de Deus não se esgota e o trabalho de Jesus não para, no sentido de educar todas as criaturas e instruí-las. Esse exercício é demorado, mas se faz. Numerosas falanges de espírito, sob a direção de Jesus Cristo, trabalham junto aos homens no sentido de amanhar os corações empedernidos no mal. Esses homens não são maus, disse Jesus, mas ignoram a verdade que liberta. Todos os trabalhadores do bem comum estão sendo convocados. Os clarins tocam em todos os quadrantes da terra, e quem tem ouvidos para ouvir, que os ouça. Quem tem entendimento para entender, que os entenda. É Jesus voltando para a seleção dos valores, de modo que quem herdar a terra ficará nela, enquanto os demais passarão a outra escola de Deus, para aprender o que não conseguiram nesta mansão de vida. Na verdade, a maior quantidade deverá sair para outra estância de vida, onde serão direcionados pela sintonia dos sentimentos. A pandemia está aí, nos convidando em todos os tempos. Gente, a gente fala muito, né? Nossa, na pandemia, mas a gente não pode esquecer, não estamos diminuindo em hipótese nenhuma dor, nenhuma família que perderam seus entes queridos. Nós não estamos de forma alguma, mas nós temos uma esperança e uma fé que a doutrina espírita nos ensina e que ela mostra, né, e os amigos espirituais, muitos já falaram, muitos irmãos que estão desencarnando, pediram este momento de dificuldade para se limpar de vidas passadas e retornar ao planeta já numa condição mais limpa, mais leve, espiritualmente, e num planeta melhor. O que a Carol acabou de ler na lição de Miramês, que ele está nos explicando, este momento de transição é um momento de recolhimento. Almas endurecidas, irmãos endurecidos na maldade, na crueldade, na frieza, não vão poder ficar entre nós.
entre os que estão aqui, entre nós, que eu digo, no planeta, né? Nesta morada. Então, este convite, os trabalhadores da última hora, né? Em tudo dai graça, os exemplos. Graças a Deus, a maioria de nós nascemos em lares para nos educar, para que nós possamos, e na verdade nós não somos vítimas. Na teia das nossas vidas passadas, nós vamos entendendo que tudo que nós passamos, uma minoria, uma provação para saber se nós já conseguimos vencer esse arrastamento do mal e termos escolhas para o bem. Mas a grande maioria das nossas dificuldades somos nós que causamos nessa vida mesmo, ou, se não é consequência dessa vida, foram atos tristes que fizemos em outras eras, temos isso cristalizado em nós. E quando vem a nossa oportunidade de expiar, sentir na pele para nunca mais ter coragem de desejar para ninguém, nós nos revoltamos. Então, diante disso aqui, o que ele diz? Por que a maioria, né? Por que parece que o mal prepondera? Né? O que é muito sério? Se nós pararmos para pensar, 1% da humanidade são maus, cometem atrocidades, são aqueles irmãos de situação difícil, que tem que ficar isolados, presos mesmo, são espíritos muito ainda recalcitrantes. Porém, a grande maioria de nós somos omissos. Né? Quando eles respondem à fraqueza desses, porque os maus são intrigantes, né? São audaciosos, são espertos, e os bons são o quê? Tímidos. A grande maioria de nós cruzamos os braços, não fazendo nada, e quem diz você não estou fazendo nada, então não estou fazendo mal. Os amigos espirituais vêm nos ensinar que todo o bem que deveríamos fazer e não fazemos, o mal que gera disso aí é responsabilidade nossa. Então, o que nós precisamos entender é ter virtude positiva. Mas virtude é coisa boa. Precisamos ter virtude positiva. Agir com fé. Começar a ter coragem. Hoje, quando nós enfrentamos na nossa vida social algumas embates, alguns confrontos, quando alguém se põe de forma muito honesta, muito correta e muito ética, de que ela é chamado? Bobo, todo mundo faz, você é alienado, né? Então, é como se aquele que quer ser bom fosse o bobo. Chico Xavier, em Uberaba, andando pelas ruas de Uberaba, ele ficava um pouco chateado, muito triste, porque tinha um rapaz, um jovem, que falava mal de Chico em de todos os lugares que Chico ia. Tinha aquele famoso barzinho que ele ia tomar um café, né? E todos os lugares ele falava muito mal de Chico. Mas onde Chico passava, se ele via o Chico, ele virava a esquina, ele escondia atrás da árvore. E isso foi deixando Chico triste. E teve um dia que, depois de muitos meses, ele falando muito mal de Chico para a cidade inteira, esse rapaz estava numa situação que ele não conseguiu esconder de Chico. Quando o Chico chegou perto dele, ele, todo sem graça, Chico chamou ele com a maior doçura e falou: meu filho, que bom que eu te vi, eu precisava te ver, porque eu preciso te pedir desculpa. O jovem paralisou. Sabe o que está acontecendo? Você está me evitando, está escondendo de mim, está correndo. É porque eu te fiz algum mal. Desculpa minha cabeça ruim, eu não lembro, não é porque minha cabeça é ruim, mas você me perdoa. E esse jovem debruça em soluço e fala assim: mas eu falei muito mal de você. E aí ele diz: pô, filho, desculpa, eu é que achei que tinha te feito mal. E Emmanuel aparece nesse mesmo momento e diz a Chico que nós precisamos esquecer. Mas o esquecer é o seguinte: a palavra perdoar, gente, ela nos faz ativar em nós a gentileza, o amor, uma libertação. Não dá para pegar aquela pessoa que gosta da gente, que não gosta da gente, que faça com que o nosso padrão vibratório fique mal e estar ao nosso lado. O que o Cristo disse? Perdoai. Né? Mas não mandou a gente ficar arrastando a pessoa junto com a gente, não.
Mas o que nós podemos fazer? O que é esse perdoar? É a pureza de alma. É quando nós reencontrarmos essa pessoa, a gente não julgar na cara dela o tempo inteiro tudo que ela fez. E quando nós perdoamos, a gente sabe que aquela pessoa fez alguma coisa que nos causou mal-estar, mas a gente nem lembra mais os detalhes. E aí, o Chico dizia, olha, às vezes a gente fala que perdoa, mas lembra a roupa que a pessoa usava no dia que ela xingou, sabia como que ela falou, repete as frases. Então, isso não é perdoar. Quando a gente vai esquecendo os detalhes daquela mágoa, isso é o perdão. Então, o que é isso? É quando nós temos coragem de não permitir que o mal avance. Né? Esta fase, assim, olha, quando nossa sociedade ficará melhor, quando os bons deixarem de ser tímidos, quando tivermos coragem de colocarmos as nossas opiniões no caminho do bem, quando tivermos coragem de falar da nossa fé, pensar na nossa fé, e quando a gente vai deixar a sociedade descobrir quais são os verdadeiros valores. E, graças a Deus, isso tem motivado em vários aspectos, né? Tem um empresário que ele diz, olha, graças a Deus, nós fizemos uma reserva na minha empresa para fazer um grande investimento. Eles tinham ideia de fazer um grande investimento na empresa. Aí ele virou e falou, nossa, graças a Deus que a gente juntou o dinheiro para fazer esse investimento, a gente ia lançar um novo produto, uma planta nova na fábrica, na indústria, mas estamos usando esse dinheiro para pagar os nossos funcionários e não demitir nenhum. A reserva, ele entendia que a reserva foi feita por bênção divina, porque esta reserva permitiu que eles mantivessem os funcionários. Ele falou assim, olha, eu estou doido que antes do Natal tudo se resolva, porque a nossa reserva está indo embora. E graças a Deus a gente tinha. Nós, enquanto empresários, nós, diante do nosso dinheiro, a gente ia permitir continuar pagando as pessoas ou guardar para caso a gente precisasse, né? Então, aquelas pessoas, muitas vezes, as pessoas dispensaram os seus trabalhadores, né? Às vezes dispensou a sua faxineira. Continue pagando. Continue pagando. Precisamos continuar incentivando, acender a luz do Cristo em nós. Precisamos ter coragem de ser honestos. Precisamos ter coragem de auxiliar ao próximo, né? Passando na rua, um jovem, né, ganhou do pai lá aquele famoso sanduíche, né? E o pai comprou, e eles andando pro meio da rua, comendo sanduíche, tomando aquele refrigerante. O jovem passou e viu uma senhora com um menino pequenininho. Aí o menino foi lá e deu o sanduíche. Quando ele deu esse sanduíche, o pai dele falou assim, mas não tem condição, eu comprei para você. Ele falou assim, eu não ia um menino de 10 anos com o pai andando na rua e comendo sanduíche. Ele dá o sanduíche pro filhinho daquela dona que ele vê pedindo dinheiro na praça. E aí ele vira e fala, o pai dele falou assim, mas não tem condição, você vai pro seu inglês agora, você vai ficar sem lanche. Por que você não me falou? Aí ele virou e falou assim, eu não ia conseguir comer esse lanche diante da fome que eu vi nos olhos daquele menino. Então, nós precisamos olhar nos olhos e ver a fome, ver a tristeza. Os olhos são as janelas da alma. E temos que tomar muito cuidado para fazer de forma que não ofendamos nem humilhamos as pessoas, né? Fazer de uma forma bastante bondosa e caridosa. Gente, o Alok, ele cria um campeonato, né? Ele cria um campeonato que chama Free Fire. E um jovem de 17 anos, conversando com ele nesse campeonato, isso foi essa semana, virou para ele e falou, como é que você mora? Minha casa tá com as paredes toda mofada, tá ruim. Ele falou assim, mostra para mim como que tá a sua casa. Quantas pessoas moram aí? Um quarto era a casa deles. 5 pessoas. E o menino julgando, e ele foi contando as dificuldades. Aí o Alok virou e falou assim, a partir de hoje,
vocês não passam mais dificuldade. Vou construir uma casa nova e você vai derrubar isso aí. Eu vou te dar um celular e um computador para você estudar. Esse jovem de 17 anos, ele contou essa história, ele fez um vídeo em prantos, né? Então, nós precisamos ter coragem de vencer as dificuldades e fazer o bem, né? Nós precisamos ter a coragem de romper a nossa rota, redirecionar a nossa vida, deixando de ser tímido, lembrando que nós vamos colher conforme o que plantamos. Lembrando que essa fome que existe hoje, que essas mais de 4 milhões de crianças com menos de 5 anos que morreram de fome, né? Lembrando que as pessoas hoje, olha só, 845 milhões de pessoas hoje estão passando fome ou faltou uma refeição. Então, o que é que nós podemos fazer para redistribuir e nos tornarmos uma sociedade mais justa? O que nós podemos fazer para enxergar o olhar do outro? Talvez seja aquele cafezinho espiritual, né? Talvez a gente não tenha condição financeira, mas a gente tenha condição de pedir para quem tem. Pedir para quem tem. Às vezes as pessoas não conseguem, mas vão pedir para quem tem. Gente, um senhor, hoje, ele tem uma sorveteria em São Paulo. E ele tem quase mais de 60 anos. E a conta de luz dele foi cortada. Ele gravou um vídeo chorando. Falou assim, olha, minha sorveteria, sem energia, eu vou perder. Eu já estou numa situação financeira difícil. Minha situação está super complicada. Eu ia ser despejada, eu tinha conseguido renegociar. Veio a pandemia. Não estou vendendo quase nada. E eles cortaram minha luz. Meu estoque de picolé vai derreter. E ele chorava. Pouquíssimo tempo, em 3 horas, ele vendeu todo o estoque. 3.000 picolés. E ele gravou um vídeo essa semana dizendo que o dinheiro dos 3.000 picolés, que foi todo mundo comprar, que esse dinheiro não dava para salvar a quantidade de dívida, mas que ele ia respirar e ter um novo norte, reprogramar e conseguir salvar o seu comércio, né? Então, cada um não tinha dinheiro, mas todo mundo foi lá e comprou um picolé. Não é isso? Então, muitas vezes, é este respeito que a gente tem que ver. Olha quanta coisa maravilhosa, quantos exemplos bons. Mas nós temos que sair da nossa zona de conforto, termos coragem de defender aqueles que passam pelas dificuldades, termos coragem de não humilhar ninguém. E quando assistirmos isso, que nós vamos meter a colher sim e salvar vidas, mulheres, idosos, levar alegria para as pessoas, né? E para a vida toda. Só falando que nós não devemos ser tímidos, na China tem um rio lá que estava quase morrendo, então tinham 2 amigos moradores de rua, um cego e o outro não tinha os braços. E eles moravam na beirada do rio, fazendo acampamento na beirada do rio, e o rio secando de tanta poluição. Eles decidiram pegar as mudas das praças e começaram. Eles replantaram na beirada desse rio mais de 6 quilômetros, fizeram reflorestamento. Um cego e o outro sem braço. Quando o jornalista descobriu isso e foi entrevistá-los, falou assim, gente, mas que exemplo maravilhoso que vocês deu. 2 moradores de rua, fazendo um reflorestamento, salvando o rio, plantando árvores nas margens. Aí eles falavam assim, como é que vocês fizeram isso? Por que você teve ideia? Eu falei assim, ó, o negócio aqui é o seguinte, nós temos para viver do rio. Aí virou e falou assim, vocês 2 sempre andaram juntos? Eu falei assim, olha, quando a gente caiu nessa situação morando na rua, um virou para o outro, viraram para o jornalista e falaram assim, olha, ele é os meus braços que eu não tenho, e eu sou os olhos que ele não tem. E com isso nós vamos replantando. Quando o bem deixa de ser tímido, ele encontra braços, olhos, força e energia para alimentar o próximo. Que assim seja. Carol, a 933, ela é bem grandinha, né? Então nós vamos lendo e vamos parando e comentando os parágrafos. Pode ser? Pode. Então vamos lá. 933, pergunta. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Resposta. Mais ainda porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade.
Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Isso aí. Ô, gente, a questão 933 ela é de uma riqueza muito grande. Ela tem um comentário depois do Allan Kardec. Porque a gente está falando de felicidade e infelicidade relativa, né? Então, aqui, olha, assim, né? O que a pergunta está falando? Quase sempre o homem é causador dos seus sofrimentos, né? E também será dos seus sofrimentos materiais, das nossas faltas e dificuldades. Ele também será dos sofrimentos morais. Agora, uma coisa muito mais séria que a gente precisa entender nessa questão é: presos na nossa satisfação material, preso nas nossas paixões miúdas e pequenas, nós vamos fazendo e transformando o quê? Aqui ele vem nos explicando, né? Olha só, quanto mais, né? Aí ele fala, o nosso sofrimento material, ele também será sofrimentos, a causa dos nossos sofrimentos morais? O homem é o grande causador? Sim. E ele fala mais ainda, por quê? O sofrimento material, algumas vezes ele independe da vontade. O sofrimento material, muitas vezes, quando a gente vem com uma extrema dificuldade, né, você faz tudo, mas aquele emprego não é para você. Né? A gente faz tudo corretamente e a recompensa não vem, o dinheiro não vem. Então, aquilo ali é quando, diz Givaldo, a gente tem que fazer a nossa parte. E se não veio, acreditar que tem uma história, um bem maior para nos permitir passar por isso. Tudo aquilo que nós causamos no outro e não arrependemos, nós vamos sentir na pele para aprender o que é isso. Isso chama expiação, tá? E aí ele diz, olha, muitas vezes os sofrimentos materiais, eles independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões são tortura da alma. Os nossos sofrimentos, nós, com desculpa de satisfazer as nossas necessidades materiais, vamos criando muito mais vícios e dificuldades, né? E aqui ele fala, as paixões. Por que os bons espíritos e espíritos puros, eles não caem nas tentações? Jesus Cristo, o homem mais puro, o espírito mais puro que pisou na terra, ele não precisa reencarnar. Só veio uma vez para nos ensinar, ele não precisava vir, mas ele não veio. Por quê? E o que ele disse no Jardim das Oliveiras para João? Eu venci o mundo, vós também podeis. As paixões são aquilo que nos adoece. Um espírito iluminado, um espírito de luz, ele não tem o arrastamento da paixão. Ele não se deixa levar pelas coisas mundanas, porque sabe que a vida futura é a verdadeira, a vida espiritual é a verdadeira, né? Então, a gente tem esse exemplo em Clara, em São Francisco, né? E aí a gente pensa o seguinte, não permitir que ela seja o que ela é. O que é isso, gente? Nós nos perdemos na vida, permitindo que as nossas satisfações materiais sejam realizadas. Para isso, eu tiro a comida do outro, eu tiro a oportunidade do outro. Nós tiramos a alegria do outro. Muitas vezes, a gente tem visto nessa pandemia, né, os feminicídios, coisa absurda. Às vezes nem gosta, porque se a gente ama, se a gente gosta,
você respeita e não quer ver o outro sofrer. Se você quer mantê-lo obrigado ao seu lado, isso aí já é um arrastamento de paixão. Isso aí já é um poder de posse. Isso é uma criança ferida de infância que não aprendeu a perdoar. Então é muito sério. Então, neste sentido, quando ele fala, né, aqui na terra, que nós somos o verdadeiro, nós estamos no nosso verdadeiro inferno. Quais são os dois tópicos que os amigos espirituais vêm falar aqui pra gente, né? Que o homem, nós somos causadores dos nossos sofrimentos morais e também materiais. A inveja e o ciúme. Quando ele diz inveja, o grande mal nosso enquanto sociedade, as chagas da humanidade, que estão no Evangelho, em todas as obras, é o orgulho e o egoísmo. Né? Mas a inveja, ela corrói. Porque a inveja não é nem a tristeza. O que o invejoso tem? Ele não quer só o que o outro tem. Ele acha desaforo o outro ter. Ele quer destruir o que o outro tem. Não importa que ele não tenha, mas ele acha que o outro não merece. E é nesse sentido em que nós vamos prendendo, nos cercando dos nossos cercadinhos materiais e morais, ignorando o outro, não convidando ninguém para o nosso festim. Só nós participamos daquilo que é nosso. E aí o que é mais importante? Quando ele diz o ciúme, gente, a inveja e o ciúme, a inveja muitas vezes, a gente inveja até a doença do outro. Porque quando alguém chega perto da gente e pensa, ai, nossa, trabalhei minha vida, doendo, dor de cabeça, o outro fala assim, mas você não sabe a dor de estômago que eu tô. Tem inveja até da dor do outro. Porque em tudo o invejoso, né? Quando nós somos invejosos é porque nós não temos coragem de olhar para nós, ver as nossas dificuldades, então quero que o outro tenha. Se ele chama atenção, eu quero chamar também. Então esse convite é muito sério, né? O ciúme, ele é muito grave, porque o ciúme que ele é ensinado aqui é aquele que nunca dá uma calma no coração. Não é aquele ciúme de paixão, não é aquele ciúme, não. O ciúme que ele está querendo dizer aqui é a raiva que nós sentimos, não deixando que o outro seja como ele é. Então nós o inibimos. Né? É o colega de trabalho, né? Nas relações entre irmãos, entre profissionais, na sociedade. Então, quando a gente fala, é porque eu gosto, é por isso que eu quero que você fique aqui. Esse ciúme de falar que quer, na verdade, a gente não deixa o outro voar, não deixa o outro crescer. Então, esse ciúme aqui ele é muito mais sério, né? Ele quer o lugar do outro. E se ele não pode ter, ele também destrói. Neste caso, nós causamos a miséria nossa e do próximo. Então, é muito sério, gente. Isso que é a grande causa da nossa infelicidade. Isso aqui é que nos leva a desistir, a contaminar. Por que a questão 932 fala que a maioria, né? Por que o bem não vem assim? Parece que o mal prepondera. Porque o mal, ele faz alarde. Nós passamos o dia inteiro escutando notícias ruins. 1% da nossa população está encarcerada e é realmente mal. 99% somos nós precisando trabalhar, vencer a nossa inveja e o nosso ciúme do outro. Não é? Todo mundo quer tomar o lugar do outro. E é isso que nos faz ter sofrimento moral. Atrás da nossa satisfação miúda e pequena, material, nós fazemos com que o outro sofra. Sabe aquela história daquele rei que saía para trabalhar todos os dias e tinha um morador falando assim, assim eu também seria feliz. Morava na rua, na porta do seu portão, do seu palácio. E este rei trabalhava muito e nunca deixou faltar em nenhuma casa comida, alimento e remédio. E todos os dias ele falava, mas se eu tivesse a sua vida eu seria mais feliz. Passado algum tempo esse rei falou assim, vem cá meu irmão, vamos trocar de lugar. Falei, o que foi? Eu te dou tudo que eu tenho. Tudo que tiver aí, você vai entrar na minha casa, no meu castelo, vai entrar em todos os cômodos. Tudo que você vê e quiser, eu vou te dar. Colocou uma lamparina nos ombros dele e falou com ele, você não pode deixar essa luz apagar. Se a luz apagar, você não ganha nada. E depois de 2 horas que ele rodou todo o castelo, todos os cômodos, ele chegou perto do rei e falou, e aí, o que você quer? Ele falou, que desespero, não consegui prestar atenção em nada. Rodei esse castelo inteiro, só preocupado que essa luz não ia apagar, que essa lamparina não ia secar.
E ele falou, eu vivo assim todos os dias, extremamente preocupado em conseguir alimento para toda a população. Não existe nada aqui que me faz feliz. Tudo que me faz e me move na vida é para que eu tenha alimento, para que ninguém da cidade, nenhuma mulher e nenhuma criança morra de fome. Então ele veio nos ensinar que, diante daquela inveja, né, ele dizia que ele trabalhava mais do que todos. Então é este o ensinamento que vem, né? Os nossos sofrimentos materiais, a busca incessante por ele, nos gera sofrimentos morais. Quando nós conseguimos viver e trabalhar e ajudar o outro, nós nos libertamos dessas dores. Ô, gente, só para lembrar o que nós somos capazes de fazer para o outro e sobre a questão da inveja, tem uma história muito interessante. Jerônimo Mendonça, quando ele perdeu, que atrofiou literalmente os braços e as pernas, ele passou um período de muitas dores e ficou algumas semanas no hospital. E ele ficou cego e perdeu a mobilidade total, com muita dor. Onde ele estava no hospital, todas as vezes que ele precisava, né, fazer suas necessidades, ele tinha que pedir, que a única coisa que ele tinha ali era a voz, pedir para que o senhor do lado chamasse a enfermeira. Não tinha campainha no hospital que ele estava, e ele não tinha como acionar a campainha, os braços e as pernas não mexiam. E esse senhor do lado dele, na primeira vez, passado algumas horas, implicou, já não estava bom mais. Quando a enfermeira veio, ele percebendo que estava incomodando, ele virou para ela e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, está muito difícil te chamar, toda vez que eu preciso você me trocar, eu vou cantar. Quando eu começar a cantar, você vem? A enfermeira ficou meio de má vontade, falou, tá, né? Então você canta. Falou, toda vez que eu cantar, você vem, porque assim eu não incomodo as pessoas. E diz que foram 3 semanas de felicidade e cantoria no hospital. E ele cantava, cantava. E todo mundo achou triste o dia que ele falou assim, agora vai perder a alegria da cantoria. E aí ele relata, né? Olha, através disso ele virou e falou assim, os amigos, né? A estadia no hospital virou uma farra. Os pacientes também começaram até a escolher música para ele cantar. Mas aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, vocês não sabem o que é perder o movimento do corpo, perder a visão. Temos que readaptar para uma vida nova. E aí ele disse, só quando perdemos uma visão, uma condição de caminhar e de andar, é que a gente percebe quanto é valioso, quanta alegria e riqueza nós temos. Por que invejar o outro se nós temos a riqueza, tanta riqueza em nós, que pode gerar tanta riqueza para o próximo? Né? Vamos continuar, Carol? Allan Kardec. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse: ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofuscas tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris, lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidades. Gente, aqui vem nos trazer, né, igual ele fala assim, olha, o homem só é infeliz pela importância que ele liga às coisas deste mundo. E
na Revista Espírita de 1861 e na Revista Espírita de 1862, Kardec reafirma: o materialismo mata. Nós estamos numa era, Francisco de Assis, em 1211, Allan Kardec, com a doutrina espírita em 1857, nesta era o materialismo reinava. Eles salvaram o Evangelho de Jesus. O papel de Francisco de Assis, na sua extrema humanidade e amor ao próximo, né, ele tinha dores horrorosas e ele alimentava todos que estavam à sua volta. Então, diante deste conhecimento, Kardec reafirma: o materialismo mata. Nós temos muitos de nós, né, enquanto sociedade, achávamos lindo, até se vangloriam em se dizerem ateus. A ciência hoje, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritas, baseados nos ensinamentos de Jesus, sobre a égide do Espírito de verdade, que é Jesus, ditou para Kardec que o Espiritismo não era de arrebanhar, não é a filosofia, uma doutrina que ia arrebanhar e crescer enquanto religião, mas que a ciência, com o tempo, comprovaria tudo o que estava sendo dito. Hoje os médicos já têm teses e mais teses em todas as universidades grandes aí no mundo, dizendo que aqueles que fazem trabalho voluntários pelo próximo são mais felizes e têm menos doenças. Que aqueles que são capazes de rezar, os remédios fazem mais efeito, passam pelo hospital menos tempo, recuperam mais rápido e têm menos efeitos colaterais. Isso é pesquisa de quimioterapia a pediatria. Então, a ciência já está mostrando a capacidade de se fazer o bem. E nós ainda presos nessa coisa do materialismo, né? Então, a ciência já avança tratando o corpo e a medicina vai avançar quando começarmos a tratar também o espírito. Porque o corpo é o reflexo, mas o sentimento e o pensamento está lá. No livro de Sueli Caldas Schubert, na transição, e ela fala, né, a entrada de uma nova era, neste livro ela fala em que a medicina, os médicos, né, de um futuro muito próximo, todos eles serão médiuns. E aí a gente vai descobrir essa felicidade de verdade. Muitas curas virão, muitas doenças serão extintas, né? Mas o que a gente quer comentar aqui é o seguinte: em Harvard, né, que é a maior pesquisadora, a faculdade mais renomada do mundo, ela tem uma disciplina lá que chama a disciplina da felicidade, em que ela estuda o perdão e a capacidade de amar o próximo, de ser voluntário. É a disciplina mais estudada, mais procurada no mundo inteiro em Harvard. Já descobriu isso. Então, tem um médico que ele fez uma pesquisa em Niterói com 2.000 pacientes em estados terminais. E todos eles, foi perguntado a eles: o que você faria se pudesse voltar atrás e ter saúde? O que você se arrepende? E todos eles disseram de perdoar mais e falar para as pessoas que eu amava mais. Em vez de gastar todo o meu tempo tentando juntar dinheiro para dar conforto, eu viveria mais e passearia mais com meus filhos. Nenhum deles estavam preocupados, porque eu vou morrer. Não, todos eles falavam: se eu pudesse voltar atrás, eu queria falar para alguém que eu perdoo, eu queria falar para alguém que eu amo, eu queria falar para alguém o quanto que ele foi importante, eu queria agradecer a alguém que eu não agradeci por um bem recebido. Então, nós estamos buscando este sofrimento, é aquilo que Joana de Ângeles diz: para satisfazer as nossas condições materiais, estamos nos adoecendo a sociedade, né? Querendo excesso, perdendo a noção, às vezes até do ridículo nos excessos que nós vamos buscando para satisfazer a nossa vontade.
E diante disso tudo, ela diz, para satisfazer a nossa vontade, a gente está buscando os excessos, gastando absurdos, né? E aí ela diz, é como beber água do mar, ela é salgada, quanto mais a gente bebe, mais sede nós vamos ter. Por isso que Kardec reafirmava, o materialismo mata. Então vamos buscar o nosso controle, conhecer a nós mesmos, ser capaz de amar ao próximo, ser capaz de levar um alimento. Uma jovenzinha, vindo de BH, né, pega um ônibus, passa, acorda cedo, passa um aperto na faculdade, viria de novo para a cidade, passa um aperto na rodoviária, né, presa, não tinha tido tempo de comer nada, mas para não perder o ônibus, comprou 2 bolinhos de chocolate que ela mais amava. Esperando o ônibus naquela correria, ela viu 2 crianças, uma de 5 e uma de 7, pedindo ela, falaram com ela assim, oh, me dá alguma coisa, eu estou com fome, viu? Ela com os pacotinhos, dos bombonzinhos na mão. E ela vira, olhou e eles ficam vigiando, e os meninos correndo, porque eles são maltratados, não deixam pedir, né, na rodoviária, em BH, eles não deixam dar nada. E diante dessa dificuldade, a menina olhou para um lado, olhou para o outro, diz ela que uma fome, estava sem comer, já era 2 horas da tarde, ela olhou e falou, ai meu Deus, é o único bolinho que eu tenho. Mas ela não teve coragem, ela deu o bolinho. Continuou esperando, faltava pouco tempo para chegar. Quando ela contando depois, quando ela olhou para trás, ela viu o pequenininho chamando o grande, escondido debaixo da escada, e eles meando um bolinho que ela tinha dado. Que eles comiam com muita pressa, parecia que estava com muita fome. E a mãe dela conta que quando foi pegar ela na rodoviária, ela estava em prantos, um choro absurdo. E aí ela foi contar, falou assim, nossa, eu reclamo de tanta coisa lá em casa, da comida. A gente fala que a geladeira está vazia, e os menininhos, ela vendo a ansiedade, a fome daqueles menininhos, sendo explorados por adultos, pedindo comida e não podia comer. Então ela falou assim, meu Deus. E o dia que a gente entender que é nesse repartir que nós melhoramos o nosso dia, é o dia que nós vamos entender que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos materiais e morais, eles estão ligados. É aquela alegria do repartir, né? É como aquela irmã que foi receber a cesta básica e tinha uma abóbora, ela chamou a turminha e falou, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a abóbora, que minha cunhada tem muito mais filhos do que eu, mora aqui do lado, e para mim isso é muito, mas dividir não vai dar para nós 2. Será que a gente tem coragem de dividir aquilo que a gente recebeu? Então esse é o convite, né? E muitas vezes o empresário chegou perto de Chico, porque aqui está nos falando da inveja, do ciúme, mostrando que aquilo que é do outro que a gente quer e que a gente acha que é fácil ter. O empresário virou para Chico falando das suas dificuldades, que ele estava muito triste de ver os filhos passar muita vergonha, porque eles tinham perdido a qualidade de vida, a condição financeira, estavam morando num lugar muito pior, e que ele ficava muito triste. E Chico dizia a ele, ah, meu irmão, você não sabe a alegria que é não ter nada e ninguém te invejar. A energia negativa da inveja tem um cheiro horrível, nos consome a alma. Se nós soubéssemos o que a inveja é capaz de nos causar, não teríamos coragem de ostentar. Que assim seja. Que assim seja. Continuação do Allan Kardec, tá? Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentido cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Você quer que leia o Miramês? Quer. Miramês, 2 vermes destruidores. Não se pode deter esses sofrimentos por serem processos de despertamento espiritual. No entanto, compreender que são eles da nossa culpa é bem melhor para que possamos nos esforçar para nos livrarmos deles. O ciúme e a inveja são realmente 2 vermes roedores da alma, se não do próprio corpo físico. Como combater essas 2 enfermidades, livrar-se delas? Limpando-te do ciúme e da inveja,
ficarás livre de muitos fantasmas que corroem a alma, como carunchos invisíveis, os quais não devemos matar, nem nos servirmos deles para a nossa revolta, e sim transformá-los em vida, em experiências e cultivo da própria paz. Pessoal, o Kardec, né, ele fala no final deste, que essa é a última questão que fala de felicidade e infelicidade relativa, ela é relativa à nossa condição material, né? Porque aquele que tem a paz e a alegria de viver em sintonia com todos, ele não importa a situação que está, ele vai estar sempre disposto a ajudar. Tem uma senhora que nos contava um caso muito interessante. Ela era lavadeira, naquela época ainda usava, né, que você tinha lavadeira, que buscava sua roupa uma vez por semana, passava, trazia. E ela contava que ela tinha muita dó da patroa dela. Então ela andava quase 1,5 quilômetro, né, entre a casa dela e a casa da patroa, com a trouxa na cabeça. E ela via que o marido dessa dona não era muito bom, que eles tinham lá seus 5 filhos, né? Que ela via que os meninos passavam fome, às vezes. Então, o que ela fazia? Ela vinha com a trouxa dela, passava em todas as casas que ela sabia que tinha alguma árvore que dava fruta e vinha trazendo as frutas. Quando ela chegava na casa da patroa para entregar a trouxa, ela falava assim, olha o que eu trouxe, e levava fruta para as crianças comerem. Porque ela sabia que aquele patrão não gostava muito de fazer supermercado. E quando ela não tinha nada, ela cortava a cana na casa, no quintalzinho dela, em pedaços pequenininhos, e punha junto com a trouxa para ela levar para a casa da patroa. Né? Então, todos nós temos o convite para levar alegria para o outro. Então, todas as vezes que ela chegava na casa, as crianças ficavam super felizes, sempre tinha surpresa. Sempre tinha surpresa. E diante dessa surpresa, dessas alegrias, por que que isso nos faz refletir e pensar? Né? Por que isso? Porque, como diz Kardec aqui no final, olha, esse sentimento cristão, essa coragem de trabalhar para o próximo e amar o próximo, ele vem da fé que nós temos, raciocinada, uma fé verdadeira, a fé na vida futura. A fé não pode ser só aqui, não pode ser só uma reencarnação, não pode ser só uma vida. Não justificaria, não é? Então, e pensar assim, que onde nós estamos, em qual escala nós estivermos, numa muito alta ou numa muito baixa, se a gente passa dificuldade ou se a gente tem muito recurso, aonde for, distribui sua alegria e seu sorriso. É muito importante, gente, a gente pensar o futuro, né? A doutrina maravilhosa que nos faz refletir sobre a tríade, filosofia, é o que a gente está fazendo. Estamos lendo, estudando, tentando entender. A ciência que está comprovando que nós não somos os donos do universo. Nós somos uma poeirinha. Estamos temporariamente nesse corpo. E que essa morte não acaba conosco. Ela nos separa fisicamente. Jamais vai nos separar dos nossos amores. Ela vai ser um laço que nos une para sempre naquela lição do verdadeiro amor. Então, diante desse convite, precisamos deixar de ser tímidos e ter coragem de nos posicionar. Precisamos ter coragem de lutar por todos, né? Precisamos ter coragem de distribuir e redistribuir os alimentos. Olha só, este ensinamento que nos traz aqui, ele nos dá a certeza da vida futura. E essa vida futura é que nos alimenta. Gente, diante do que nós estamos vendo na sociedade, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, tendo a oportunidade de entender, todo mundo deve ter visto essa semana aquele menininho engraxate que foi comprar presente para o pai dele, não sabe? Todo mundo viu essa história. O que ela existe de mais bonito, independente do que se questionou, é uma criança trabalhando, é muito triste, a nossa sociedade é assim.
Mas graças a Deus, nós temos pessoas que se comovem com a história do outro e vão buscar amparo e ajuda. Né? Graças a Deus hoje, e que bacana, essa criança está trabalhando. Né? Essa força, essa luta, ela está trabalhando. Olha só, diversas crianças juntaram num bairro nos Estados Unidos, estão vendendo as benditas limonadas americanas, né? Eles fazem limonada e vendem. E esses meninos pegaram um cofrinho, porque eles vendem por centavos, montaram o cofrinho e levaram esse cofrinho para o hospital. E pediram ao pessoal do hospital que aquilo ali que eles arrecadaram com as vendas das limonadas eram para comprar máscara para as pessoas que quando saem do hospital não tivessem dinheiro para comprar. Então eles têm idade muito pequena, mas foram ali tentar trabalhar para alimentar, né? Aquele senhor que foi pedir alimento e em vez do alimento ele recebeu comida para cachorro, né? Ele também recebeu alguém que o abraçou e que o fortaleceu. É a sociedade deixando de ser tímido, nós enquanto sociedade contando e mostrando através desses vídeos como é bom praticar o bem, como é bom dar o melhor pedaço para o nosso melhor amigo, como é feio humilhar as pessoas, não doar, ser intolerante, humilhar. Né? Como é feio, como isso adoece. O vírus veio, esse vírus achou espaço no nosso planeta pelos nossos pensamentos ruins, que constituem pelos nossos pensamentos de inveja, de ciúme, de querer sentir que somos superior ao outro, pela agressividade que a gente faz com o outro, né? Esse vírus veio porque ele encontrou uma energia deletéria, larvas mentais, que alimentaram essa contaminação. Nós só podemos limpar pelo amor. Nós só podemos limpar pela alegria do outro. Nós só podemos limpar pedindo a Deus que auxilie o próximo. Nós só vamos limpar quando nós tivermos coragem de praticar todo o amor que grita em nós. Olha só, nós temos que acender a chama da esperança no coração do outro. Aí nós acendemos o Cristo em nós. Pessoal, o menininho que desesperadamente pediu a avó dele, na filinha lá do Papai Noel no Natal, pelo amor de Deus, e uma jornalista estava próxima e falou assim, mas por que esse desespero desse menino? Por que ele quer tanto falar com o Papai Noel? Porque vai ser o primeiro Natal, ele tem 6 anos, que ele vai passar longe da mãe, porque a mãe tinha falecido. E ele queria pedir isso de presente. E qual que é o presente que nós vamos pedir? Nós vamos esperar ter grandes perdas para precisar pedir. Nós podemos diminuir esse número de 5 milhões de crianças menores de 5 anos morrendo de fome. Gente, hoje, até às 16 horas, 2.053 pessoas suicidaram. Neste ano, 834 mil pessoas morreram de acidente. De acidente. Essa Covid, né, até hoje, ela já matou 751 mil pessoas. Toda morte importa. Toda vida tem seu valor. Todo ensinamento vem do Cristo. Nós não seremos felizes enquanto nós, enquanto sociedade, não levarmos alegria para o outro. Nós não seremos felizes enquanto nós não tivermos coragem de distribuir alegria e alimento ao próximo. Sejamos como Chico, a felicidade que ele tinha em doar, né? Sejamos como aquela enfermeira que dentro do hospital, ela percebendo que não tinha alimento, que o hospital não estava dando mais alimentação para os acompanhantes, ela viu que aquela senhorinha saiu às pressas, sem dinheiro, sem nada. Ela pegou a sua marmita, depois de 12 horas de plantão, e virou para essa senhora e falaram assim, mandaram entregar, quem que é acompanhante do quarto tal? Aí a dona falou, eu, por quê? Ela falou assim, mandaram entregar. Ela falou assim, mas eles não estão dando alimentação para quem acompanha. Ela falou assim, chegou lá na portaria para a senhora, se fosse a senhora comia, era a marmita dela. Ela doou a marmita, ficou sem almoço,
mas ela disse que não tinha coragem de ver aquela doninha, naquela condição humilde, acompanhando aquele senhorzinho marido, ele sem nenhum conhecido, sem nenhum tostão no bolso, sem dinheiro nenhum. Então ela falou assim, como é que eu ia comer minha marmita, gente? Como que eu ia fazer com o meu almoço? Né? Que nós sejamos capazes de dividir, que nós sejamos capazes de amar, em vez de perder tempo de querer o que o outro tem, em vez de querer ser. Que nós não sejamos, gente, como aquela cobra que tentou comer o vagalume, e ela perguntou para ele, o vagalume, por que você me persegue? Por que você quer me matar? Por que você quer me comer? Eu sou tão pequeno, você é tão poderoso. E a cobra disse para o vagalume, você brilha. Né? Então, fazer o bem nos faz brilhar. Que nós possamos brilhar no Cristo e que possamos dividir o tiquinho que a gente tem. Né? E aqueles que têm muito, que alegria, a responsabilidade é essa também. Né? Então, vamos pescar, não vamos julgar, vamos doar, vamos dar, e não só deixar alguma coisa para alguém. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, lembrando que semana que vem, então, a gente continua no capítulo 1 das penas e gols terrestres, porém, vamos para a perda dos entes queridos. É um tema muito importante, maravilhoso, que a gente vai aprender muito. Pessoal, vamos aos comentários. Seu Valdir. Meu muito obrigado por mais este momento. Deus lhes abençoe sempre. Oração maravilhosa. Leila Alves, boa noite. Vamos orar para ficarmos livres dessa doença. E Marlene, Dona Marlene. Saudade da Marlene. Juízo, trem doido. Oi, amigas, estou aqui. Tá beijos. Fazendo falta demais. Hoje a Dona Marlene é a menina mais levada da nossa turma. É verdade. Dona Neuza, sou grata Linda. pelo ensinamento. Dona Neuza não perde uma, né? Dona Neuza é nossa querida. Dona Maria Selma. Ai, minha amiga. Amiga! A pandemia não nos colocou em isolamento e sim em recolhimento para analisarmos nossas ações e atitudes. Pessoal, são alguns dos comentários da noite, tá? Eu não vou ler todos, mas muito obrigada pela participação. Muito boa noite para vocês. E vamos às perguntas, viu, pessoal? Vocês estão esquecendo de fazer as perguntas, não se acanhem. Estamos todos aprendendo. Isso aí. Vamos fazer a nossa prece. Semana que vem com um estudo bem interessante. E nós fechamos, gente, felicidade e infelicidade relativa à Terra. E descobrindo que a nossa felicidade e alegria está na nossa essência, no nosso ser em Cristo, né? E às vezes, deixando de ser penosos, deixando de reclamar, sendo mais leve para os nossos familiares, trabalhando com mais gentileza com os nossos colegas de trabalho, nós estamos levando a felicidade para o outro. Então, que a gente possa refletir que onde nós estamos, o que nós estamos plantando, né? Vamos plantar essa paz, vamos acreditar aí que isso vai passar rápido, que tudo isso tem um propósito muito maior, que é nos acolher, né? Como diz a nossa amiga Selma aí, e nos fazer refazer a nossa história. Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece com muita esperança e alegria. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos a oportunidade de podermos fazer um pouco mais. Através dos nossos conhecimentos, da nossa leitura, do Cristo maior, que todos os irmãos encarnados e desencarnados, sobre a bênção do nosso grande mentor, Dr. Pedro Luiz, e todos os bons espíritos, a cada um dos nossos mentores espirituais que nos abraçam, que nos toleram, que nos aceitam. Possamos todos nós, encarnados e desencarnados, mudar a frequência, que a frequência não seja tímida, que a frequência seja o abraçar e o amar ao outro, que a empatia seja verdadeira, que a aflição do meu irmão seja o abraço que vai levar o alívio, que os nossos braços sejam o abraço que vai levar alívio. Mestre Jesus, Espíritos sábios e benevolentes,
Que as tuas vibrações de amor possam queimar, eliminar todo esse vírus, todas essas dificuldades, e que essa luz do bem maior, que os amigos do plano espiritual e todos os ensinamentos do Cristo possam renascer em cada um de nós, na esperança do nosso olhar, na certeza do nosso abraçar, e que as nossas mãos, Senhor, possam levar flores e ter perfume para alimentar o próximo, para aquecer o próximo e iluminar as nossas almas, aliviando e iluminando o nosso país, o nosso planeta e o universo de Deus. Que assim seja. Que assim seja.